Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse vídeo que vai ter leitura e vai ter conversa também. Eu já tive várias pessoas falando no canal quando eu cito que eu sou terapeuta de vidas passadas, né? Terapeuta reencarnacionista, espiritualista. Eu desenvolvi toda uma técnica com várias vertentes terapêuticas que eu fui me especializando, aperfeiçoando. Eu fui trazendo para uma terapia única que nos ajuda a despertar a consciência para o que somos e agirmos na vida de acordo com essa consciência. Então, a questão da reencarnação para mim é uma certeza absoluta, por tudo que eu já vivi, antes e depois de me tornar terapeuta, né? Eu tive regressões espontâneas. Muito antes, eu era professora ainda, eu tinha regressões espontâneas. Então, depois a vida foi andando, eu mudei de profissão e quando eu me tornei terapeuta, que eu fiz a formação em psicoterapia reencarnacionista, isso ficou assim para mim como se fosse um livro aberto com muitos ensinamentos, não só pelas regressões que eu fui fazendo eu mesma, para mim, dentro do curso, fora do curso, até hoje, quando eu sinto necessidade, e para as pessoas que eu atendo também, para familiares, para amigos. É um universo, né? É um universo maravilhoso no qual nós estamos inseridos, mas do qual sabemos muito pouco. Então eu achei legal trazer uma tiragem rápida para a gente ver um bloqueiozinho que você tenha, que pode vir de vidas passadas. Então, lembrando, isso é uma tiragem coletiva, uma tiragem generalizada. Então, aqui é só uma ideia que pode ser trazida para você, porque vai ter um direcionamento, um aconselhamento baseado em toda a minha experiência como terapeuta de vidas passadas, tá? Então, eu trouxe um deck de tarô e 3 opções. A opção número 1 é a Pedra da Lua. A opção número 2 é o cristal Morion, é o cristal negro. E a opção número 3 é o cristal Phantom. Qual dessas chamou mais a sua atenção? Opção 1, 2 ou 3. Respire fundo. Entre para dentro da sua alma, do seu coração. Onde não existe ego, onde não existe vontade, desejo, necessidade, nada. É só você. Escolheu? Então, vamos lá para quem escolheu a primeira opção, a Pedra da Lua. Vamos ver que tipo de padrão você pode estar trazendo de outras vidas. Vamos lá. Bom, deixa eu chegar mais pertinho, que aí vocês veem, né? Eu também não sei porque que tá tão longe assim. Bom, padrões de outras vidas. O que você pode hoje ver que na sua vida é emperrado, não funciona, não caminha, não tem fluxo? Aqui a gente fala de pessoas que talvez façam muito esforço, ora muito esforço, ora nenhum esforço, porque já estão cansadas e não vem nada frutificar. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, tudo que eu faço dá em nada. Todo esforço que eu coloco, eu não tenho frutos, eu não tenho retorno. É como se a minha vida inteira eu ficasse malhando ferro frio. Não tem essa expressão? De você malhar em ferro frio? É como se, sabe, você tivesse abandonado pelos céus, porque, pelo amor de Deus, todo mundo que faz um esforço muito menor que você consegue com mais rapidez os resultados. Então você pode se esforçar numa determinada área, numa determinada profissão e fica patinando ali, não sai do lugar,
Você fica buscando um relacionamento, e o relacionamento é sempre mais do mesmo. É sempre mais do mesmo tipo de pessoa, do mesmo tipo de situação que você vive, sabe? Aquele tipo assim, sei lá, você é uma pessoa generosa e não suporta gente pão dura. Aí você começa a namorar uma pessoa e vai vendo aqueles traços ali de pão durice na pessoa. Aí você fala, meu Deus, isso aqui não dá pra mim. Termina, ou sei lá, termina a relação, daqui a pouco outra, e outra, e outra, e outra. O chefe, o parente e todo mundo à tua volta tem aquele padrão de comportamento. E aí, qual é a saída para isso tudo? Aqui tem uma cura no teu coração que precisa ser feita. De repente, você tem uma rigidez no teu comportamento que te leva a, de alguma forma, a atrair esse tipo de pessoa. A gente está falando de 7 de ouros, a gente está falando de uma estrutura terrena que se reflete no astral e que é cultivada por nós. Então, de alguma forma, tem algo que você precisa encontrar racionalmente, um motivo racional pelo qual você não percebe esses primeiros sinais de que aquela situação não vai funcionar, de que aquela pessoa tem aquele mesmo padrão. É como se esse conjunto de cartas fala assim, como se você tivesse mergulhada digamos assim, quase que numa dificuldade de enxergar além do que a situação te mostra. Você não consegue derivar daquilo ali. Então, você vê a situação, vê a pessoa, é aquilo que você quer, é aquilo que você gosta, é aquilo que você acha e já definiu como certo e bom para você. E você vai lá e tenta mais uma vez. Acontece que, de alguma forma, você se baseia ou se foca em padrões muito materialistas para julgar a vida. É como se a tua espiritualidade estivesse fechada, embotada. Até a sua espiritualidade, ela tem a ver com padrões, práticas, dogmas, questões materialistas, uma forma materialista de ver a vida. Então, de repente, essas situações estão te chamando para um despertar, que pode ser um pouquinho doloroso, mas que vai curar esse padrão em você, vai curar essas dificuldades, vai curar essa repetição na tua vida, tá bom? Então, aqui é muito recomendável terapia, tá? Não falo terapia de vidas passadas, não, terapia de uma forma geral, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Vamos lá para a segunda opção. Vamos lá. Bloqueios, que padrões você pode estar, trazendo de outras vidas. Lembrando, gente, é uma tiragem generalizada. Eu quis trazer essa tiragem porque após as tiragens a gente vai conversar sobre regressões a vidas passadas. E aí é uma forma de trazer o tema. Bom, aqui, o que esse jogo fala? Aí, dentro de você, olha que interessante, o 5 de espadas e o 5 de paus. Há dentro de você uma tendência muito grande a se deixar iludir. Se deixar iludir não especificamente por pessoas, mas por ideias. Então, é como se você, qualquer um que chegasse e vendesse uma verdade para você, você absorve. Você compra. Então, a pessoa chega dizendo, olha, você é isso, 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 você é aquilo, 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 você toma.
a verdade está nessa direção. Você vai. Então é como se você não tivesse ainda uma opinião formada sobre as coisas, uma firmeza de opiniões, uma firmeza especialmente em relação à sua espiritualidade, e você acaba se deixando levar por inúmeras vertentes, e isso está te deixando cada dia mais perdido, mais perdida. É como se você tivesse assim, sabe, tateando no escuro, sem encontrar o teu eixo, sem encontrar a tua verdade, sem encontrar a tua verdadeira espiritualidade. E aqui, essa carta vai falar, olha, a tua espiritualidade está no convívio, na prática, no dia a dia, na labuta, na compreensão que você vai absorvendo através da tua luz interior, dos teus conceitos, daquilo que é bom, justo e belo. E a partir desses conceitos, você consegue, no dia a dia, nas situações, observar, analisar e tirar suas próprias conclusões. Então, essas cartas pedem para que você não se deixe iludir, não se deixe conduzir, não se perca diante daquilo que parece ser assim, a última palavra em ascensão espiritual, em prática religiosa, prática espiritualista. Nem o que estou te falando aqui. Esse jogo fala que você tem que tomar a dianteira. Você tem que tomar a posse do teu ser. Mas na prática da individualidade, a gente está falando aqui de uma estrela de 5 pontas do indivíduo, da luz que rege o indivíduo, porque é pause, é fogo. Então, a partir do exercício da tua individualidade, da luz que rege a tua alma, do olhar para dentro, você consegue discernir o que é ilusão e o que é verdade. A verdade não está fora, a verdade está dentro. Tá bom? É isso. Fica aí para o final que a gente vai conversar sobre regressão. Um grande beijo, fica com Deus e até a próxima. E vamos lá para quem escolheu a terceira opção. Vamos lá. Vamos ver que tipo de bloqueio, que padrão você traz de vidas passadas. Bom, aqui, muito provavelmente, você traz padrões de traumas, de dores, de mortes violentas. Então, talvez, né? Gente, isso aqui é uma tiragem coletiva. E quando se fala assim, pode se assustar, mas não tem ninguém aqui encarnado que não tenha passado por traumas nesse aspecto, nesse sentido. Então, talvez o que eu vejo aqui de verdade, é uma síndrome do pânico. É um medo muito profundo da morte. Um medo profundo até desse tipo de assunto. Então, aqui tem muito de insegurança, sabe? De você ter pânico em relação aos seus seres amados, em relação a você, em relação aos seus bens. Então, de alguma forma, você quer segurar tudo nas mãos. Você quer estar sempre no controle de tudo que você pode. Perceba na tua vida. Perceba se não tem padrões excessivos de controle. Seja em relação às outras pessoas, seja em relação às suas coisas, seja um perfeccionismo que se reflete no seu trabalho. Então, de alguma forma, tem um trauma de uma outra vida que pode afetar a tua sensação de segurança, de confiança na vida, de se sentir, estável, protegido, amparado. Aqui não tem essa sensação, aqui tem um medo profundo.
né? E aí, o que que tem de opção? O que que tem de saída? Aqui a gente tem um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus, ele tem um brilho, uma força, uma chama, uma certeza de que ele vai entrar em movimento e vai conseguir. Aqui total falta de movimento, aqui movimento veloz, intenso e apaixonado. Então encontrar algo que seja apaixonante para você, algo que faça você sair do quadradinho, algo que faça você, sabe, se aventurar. Isso vai diluir um pouco desses medos, um pouco dessas barreiras. Aqui também fala de iniciação dentro de uma religião, de uma vertente espiritual, filosófica, aí você que vai encaixar na tua realidade. Mas de alguma forma é preciso ação, vibração, força, vontade de ir além, vontade de quebrar isso aqui, vontade de, sabe, é uma decisão que você toma e é para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Chega, eu não quero mais ficar assim, eu não quero mais viver aqui assim, eu não quero mais sentir isso. E quando você se decidir a essa atitude vibrante, positiva, direcionada, de querer sair das barreiras e construções mentais e emocionais que você mesmo construiu para si, a tua vida vai mudar para muito melhor, tá bom? Então fica aí para nossa conversa. Agora a gente vai falar, vou botar as outras pedrinhas aqui, né? As 3 opções. Vamos falar um pouquinho de regressões a vidas passadas. Bom, existem várias escolas que trabalham com regressões a vidas passadas, com essa busca no inconsciente de padrões de outras vidas. Eu fiz uma formação específica em psicoterapia reencarnacionista, então eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, então é uma formação bastante longa, bastante criteriosa, que de alguma forma revoluciona o entendimento de como eram feitas as regressões, das várias vertentes e escolas que têm essa ferramenta, né, essa ferramenta terapêutica, digamos assim. Então, na psicoterapia reencarnacionista, nós entregamos o direcionamento daquela regressão para o plano espiritual. Então, se uma pessoa chega ao meu consultório com uma queixa, nós conversamos, nós vamos fazer ali uma primeira sessão de conversa, uma primeira sessão de entendimento do panorama geral. E aí eu vou explicar para a pessoa como é essa regressão, como é esse processo na prática, né? Como ele acontece. Mas vou explicar também que a espiritualidade tem uma didática perfeita. Os nossos mentores, eles sabem exatamente aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente precisa ver, do jeito que eles querem mostrar, não do jeito que a gente quer ver. Então, se essa pessoa chega com uma queixa A, no momento em que ela for fazer a regressão, pode aparecer um tema completamente diferente. Mas no decorrer do tratamento, é uma terapia. A ferramenta regressão é uma ferramenta, assim como outras que eu utilizo, mas é uma terapia, um processo terapêutico como outro qualquer, um processo psicoterapêutico como outro qualquer. Então, a pessoa pode encontrar, trazido pela espiritualidade, algo completamente diferente. Mas é exatamente aquele algo que ela precisa, é exatamente aquele algo que vai tocar em pontos, que vai descascando as camadas de uma cebola e vai tirando. Essa é a primeira camada, que está mais na superfície, é que a pessoa tem condição de ver. Vamos tirar essa camada. E quando a gente tira essa camada, faz a regressão,
aí sim, poxa, as coisas começam a se definir. Imagina um novelo de lã todo embolado. O que a psicoterapia reencarnacionista faz? O que eu faço no meu consultório? Eu vou puxando esse fio, devagar. Eu não embaralho mais esse fio, corto tudo. Não. Vamos tirar primeiro esse iniciozinho de fio? O que aparece aqui? Ah, apareceu só isso. Opa, vamos trabalhar isso aqui. E aí a gente vai trabalhando terapeuticamente, psicologicamente, emocionalmente. A gente vai trabalhando aquela questão com outras ferramentas que eu uso. Eu uso cura prânica, reiki, cristais, eu uso terapia floral, eu uso EFT, eu uso mapa astral, tarô, eu uso uma quantidade gigantesca de técnicas terapêuticas que eu fui fazendo as formações ao longo do tempo para unir e fazer a terapia da consciência desperta. E aí, ok, a pessoa viu aquilo ali. Aí a gente vai começar a fazer os links. Poxa, naquela vida, numa situação completamente diferente, você sentia a mesma coisa que está sentindo hoje aqui. Olha que engraçado. Então, é a situação, são as pessoas, ou é você que precisa passar por isso uma, duas, inúmeras vezes, até você aprender a lidar com isso. Até você, saquei, vou agir diferente. Então, a vida é uma escola. E é uma escola em que ela vai trazendo de formas variadas, com cenários variados, ela vai nos trazendo aquilo que nós precisamos observar. A vida não é vingativa, a vida não é maléfica, não é castradora, destruidora. A vida é maravilhosa no sentido em que ela vai dando inúmeras oportunidades, uma atrás da outra, para que nós possamos despertar. E é por isso que a gente tem a tal da lei do karma, a lei da ação e da reação. Por quê? O contraste traz a consciência. Eu só sei que aqui é roxo porque aqui tem branco, aqui tem azul, aqui tem rosa, enfim. O contraste entre uma textura que é a unha e a pele me dá consciência, opa, tem um trequinho aqui. Então a vida é assim. Eu só consigo ter consciência de algo quando aquilo passa a gerar em mim um desconforto ou uma curiosidade ou uma observação, aquilo entra em atrito na minha percepção. E aí eu percebo, olha, então imagine que nós temos todo um universo interior complicado. E aí, como que a gente vai sair dessa sombra? Como que a gente vai sair da ilusão de que estamos vivendo uma vida absurdamente real? Como vamos sair da percepção de que a vida material é começo, meio e fim? É preciso que esses atritos aconteçam para que eu comece a me perceber além da matéria. Eu comece a me perceber um ser espiritual. E quando eu começo a me perceber um ser espiritual, eu começo a agir no mundo, na vida, como um ser espiritual. Imagine a vida como um tabuleiro, um jogo. E eu sou esse peãozinho aqui. Aqui, restrição. Aqui, misericórdia. Eu não sei, eu sou pequeno, eu sou criança, eu mergulhei na carne para viver essa experiência e os meus sentidos se nublaram e eu comecei a acreditar que eu sou isso aqui mesmo, eu sou esse ego. E aí eu fui, durante todas as minhas vidas e encarnações, eu fui colando camadas de cebola, densidade. Como que eu vou sair disso agora? Como que eu vou sair dessa roda que gira sem parar? Então, tem a lei. Se eu vou para cá, opa, tem choque. Volta para cá. E aí, às vezes eu exagero, eu vou muito para cá. Opa, tem choque. Quando eu vou no caminho do meio, eu encontro a libertação. Eu vou começando a entender, opa, agora eu entendi esse jogo. Se eu for muito para lá, eu me machuco.
Se eu for muito para cá, eu me desequilibro também. Vou tentando o caminho do meio até chegar na consciência. Uma vez eu sempre falo isso para os meus clientes e eu falo, cliente, gente, paciente, só médico e psicólogo, enfermeiro, nem sei, enfermeiro não sei dizer, mas terapeuta tem cliente. Os meus clientes, eu sempre falo essa regressão que foi maravilhosa, impressionante, de uma pessoa, eu não vou contar a história, mas eu vou contar o seguinte, que ela desencarnou, era uma pessoa extremamente religiosa, dentro de uma escola religiosa, e desencarnou muito decepcionada com a religião. E aí, uma outra pessoa dessa religião, um amigo que já havia desencarnado, chegou para ele e falou, olha, as verdades que os seres humanos brigam e lutam tanto são verdades relativas. São como véus. São os seres humanos que escolhem as verdades que vão acreditar. Mas aquilo não necessariamente é uma verdade. Então o ser humano escolheu. Eu quero acreditar nisso aqui. Isso combina comigo. E o ser humano vai indo, vai caminhando até esse véu, até chegar ali e falar, meu Deus, não, que absurdo, não é isso. Arranca e joga fora. Lá na frente, ali tem a verdade. E eu vou até aquela verdade. E chego perto, não, isso não é uma verdade. Depois chego lá, não, isso não é uma verdade. Até se expandir completamente a consciência. E aí sim, nós encontraremos aquilo que a nossa consciência expandida vai conseguir absorver. Por enquanto, esses véus são necessários. É um processo paulatino, constante, em que nós vamos alcançando, pouco a pouco, um tantinho mais de consciência, né? Durante a regressão em si, é possível que a pessoa ela acesse aquela história de vida. Ok. Ela observou até chegar um momento do desencarne. Muitas técnicas terapêuticas encerram ali. Eu e a escola que eu sigo não encerramos. Nós vamos para o entrevidas, o período em que o espírito, ou a alma, ou a essência, ela estava entre uma experiência na carne e outra experiência na carne. Ela estava no plano espiritual. E nesse momento, coisas incríveis e maravilhosas são vistas. Tratamentos, e eu vou dizer aqui, olha, os tratamentos que em geral aparecem no plano espiritual. Determinadas vezes, quando determinadas pessoas desencarnam e estão muito fracas, isso aí é muito variável. Cada pessoa que faz uma regressão é diferente, tem um padrão, mas cada pessoa tem uma necessidade e essa necessidade é atendida exclusivamente pelo plano espiritual. Então, algumas são levadas para contato com a natureza. E se, por exemplo, se é uma pessoa de uma determinada cultura, ela vai ser, no plano espiritual não tem aquele padrão cultural, mas ela vai ser levada para uma colônia que reproduz, para um lugar que vai reproduzir aquele ambiente, daquele jeitinho, para que essa pessoa se sinta confortável. E com o tempo ela vai expandindo e vai vendo outras paragens, né, no plano espiritual. E aí, ok, você olhou lá, chegou lá no plano espiritual, vai fazer um tratamento. O que tem de padrão que a gente vê? Paninho molhado. Então a espiritualidade vem com um paninho umedecido e coloca em algum lugar. Emissão de energias com as mãos. Aparelhos que não um dia vão existir aqui, que não existem. E cromoterapia. Cromoterapia. Muitas e muitas e muitas vezes. Então, existem padrões que a gente vai vendo, sabe? Nesse período entre vidas, você vê o que você fez lá no plano espiritual, as orientações dos mentores, as explicações dos mentores para aquela situação que você acabou de ver daquela vida.
as orientações para essa vida. Então, quando você acessa esse período entre vidas, é de uma riqueza, de um conhecimento que, assim, livro nenhum, né? Ou muitos e muitos livros, muitas e muitas horas, anos, teriam que me trazer a mim. Eu não estou falando para todos, né? Para mim. Eu precisaria de muitas bibliotecas para chegar a esses conhecimentos que essas regressões foram me trazendo, né? Do funcionamento do plano espiritual, do funcionamento do ser, do entendimento do que é karma, que não é bem aquilo que a gente pensa. Mas enfim, eu não vou me estender muito. Então a pessoa vê isso tudo e quando ela se encontra bem, em harmonia, em paz, olhando para aquela vida que passou e falando: nossa, quanta bobagem, briguei por tão pouco, me chateei por tão pouco. As reconciliações, os entendimentos, às vezes sim, às vezes não, vai depender da pessoa, né? Da vibração em que você estava quando você desencarnou e da vibração que você cultiva durante a vida. Uma coisa importante a se dizer é: ninguém vira santo de asinha quando desencarna. Se você cultiva suas asinhas aqui todos os dias da sua vida, você vai desencarnar e vai para vibrações semelhantes e correspondentes. Aqui, se você faz cara de paisagem e por dentro odeia o mundo, é essa vibração que vai contar e que vai te conduzir para lugares semelhantes. Então, a vida encarnada é fundamental, importantíssima e não deve ser desmerecida. Porque é ela que nos alerta, nos prepara, nos trabalha para uma expansão gigantesca, uma leveza de espírito, o desamarrar dessas cordas que nos prendem a um mundo tão denso, né? Que graças a Deus agora, apesar dos tropeços, está mudando de vibração. A Terra nunca foi tão habitada por seres tão bons. Podem acreditar nisso. Nunca tanta gente boa esteve encarnada na Terra. Então, quando a gente vê tudo a partir de um ângulo alto, lá da espiritualidade, olhando, acaba o vitimismo. É impensável para mim e para qualquer pessoa que faz a terapia de vidas passadas se colocar no papel de vítima. Não existem vítimas. Vou repetir. Não existem vítimas. Não existem. Ou as pessoas estão, de alguma forma, passando por uma depuração, as que estão sofrendo, por uma depuração de questões que elas mesmas, de alguma forma, solicitaram para passar. Não há imposição. Há livre-arbítrio sempre. Ele é soberano, respeitadíssimo. Então, se alguém passa por uma situação de vida, ela escolheu aquela situação de vida, porque no plano espiritual ela entendeu da necessidade daquele cenário, daquela experiência, daquele corpo, daquela situação, para aprimorar o seu espírito, libertar o seu espírito de padrões de comportamento. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, que luta hoje pelo meio ambiente, não se pode afirmar categoricamente, mas na maioria das vezes essa pessoa foi a que mais destruiu a natureza em vidas passadas. Entende? As lutas, em geral, refletem o erro do passado. Porque aquela consciência, não existe um juiz, não existe um Deus, não existe um ser espiritual que aponte o dedo pra gente, falando, ó, você é culpado, você vai ter que pagar por isso. Não existe. Eu já fiz, eu não sei, eu já perdi as contas de quantas regressões eu fiz. Nunca nenhum ser espiritual apontou o dedo para ninguém. Isso não existe. O que existe é a nossa consciência. Nós temos o núcleo que é uma centelha divina.
E o contraste desse núcleo, dessa centelha divina, com a nossa expressão aqui encarnada, gera um desgosto, gera a sensação de culpa. A gente, para variar, acabou a bateria, mas é que eu tenho, como eu faço muito atendimento online, eu tenho que ter 2 celulares, né? Eu faço as sessões pelo celular e aí um já tá com a bateria bem ruim e aí o armazenamento tá cheio e a bateria não, né? O armazenamento tá lotado, não é a bateria. O armazenamento tá lotado e aí para o vídeo. Mas enfim, voltando, aquela centelha divina entra em desarmonia com a vibração, é um choque vibracional. E aí o que acontece? A minha consciência, não os espíritos como eu falei, a minha consciência começa a exigir de mim um crescimento, uma expansão, uma volta, um retorno à casa, a quem eu sou. E é por isso que praticar o bem faz tão bem. Porque nós nos aproximamos um pouquinho mais da centelha divina que somos. Por isso que perdoar traz alívio. Por isso que falar sobre espiritualidade, estudar espiritualidade, praticar espiritualidade faz bem, traz paz. Por isso que meditação traz harmonia. Nesses momentos nós fechamos os canais para o externo e nos voltamos e nos aproximamos assim, sabe, um tantinho ou um tantão, dependendo da pessoa, da nossa centelha. Então, os sentimentos de culpa, ou quando parece impensável, não, imagina se eu ia pedir essa aprovação na minha vida. Sim, porque lá eu quero apressar a minha caminhada, eu quero o mais rápido possível mergulhar na minha própria essência, me tornar centelha, de novo, mergulhada no todo. Entende? Então, qualquer processo de vitimismo, qualquer processo de acusação, de separatividade, vai na contramão da evolução, vai na contramão da libertação do ser humano. Nós já vestimos todos os corpos, nós já fomos, todos sem exceção, já vivemos as mesmas experiências, já fomos ricos, já fomos milionários, já fomos ladrões, já fomos assassinos, já fomos perdulários, já fomos mendigos, reis, rainhas, nobres, já fomos tudo o que se possa imaginar para uma experiência humana. Já experimentamos todas as raças, todas as cores, corpos perfeitíssimos, a beleza primorosa de um corpo perfeito. Experimentamos o aleijamento, a doença. Já experimentamos tudo que se possa imaginar. Então, quem já tem um determinado grau de consciência já experimentou. Então, qualquer movimento que defina A e B, C e D, está indo contra o processo evolutivo. Todo movimento que pense, somos humanos e precisamos nos unir como seres humanos, não como A, B ou C, como seres humanos, esse está indo na direção da luz. Porque a casca é nada. A casca é somente um empréstimo, uma vestimenta que a Terra nos dá para trabalharmos as questões internas, trabalharmos as relações, trabalharmos as nossas percepções. Então, a regressão, e eu já ouvi isso, gente, e assim, eu fico pensando que eu acho que ainda hoje queimariam bruxas. Quando algumas pessoas falam assim, se o véu do esquecimento foi criado, é para deixar aí. Eu tenho um mini infarto cada vez que uma pessoa fala isso, pelo amor de Deus, gente.
Se fosse assim, a humanidade estava ainda lá no tempo da pedra. Se ninguém criou a pedra, para que a gente vai criar? Se Deus criou a doença, deixa a doença aí, ué. Se tem alguém que, sei lá, tá afundado na depressão, deixa na depressão. Para que a gente vai mexer? Tudo não é criação divina? Então, quando uma pessoa fala assim, ou ela está mergulhada num dogmatismo absurdo, ou ela ignora o que é um processo reencarnatório, um processo terapêutico sério. Fazer regressão só porque quer ver o passado, né? Ver se foi rei, rainha ou o quê, aí realmente não passa, né? Por um psicoterapeuta sério, não passa, não vai fazer, né? Aí por isso que a gente faz toda uma triagem, uma entrevista, uma conversa antes de começar a terapia. E sim, já teve pessoas que eu falei, olha, sinto muito, mas eu acho que você deve procurar um outro profissional. Então, se a pessoa chega só na brincadeira, na curiosidade, ou para rebater, refutar, criar confusão, não é aqui seu lugar. Mas, se a pessoa ela quer entender todo o processo, ela quer entender o ser humano, o que ele é, o que está fazendo aqui, as regras desse jogo que é a vida, ok. Ela vai acessar, vai transpor esse véu. Se assim não fosse, pessoas não teriam regressões espontâneas, como eu tive. Eu tive várias, não só uma. Então, e muito antes, como eu falei, eu era professora. Muito antes de me tornar terapeuta. Então, esse dogmatismo não ajuda nada nem ninguém. É como na Idade Média. Inclusive, ontem à noite eu estava assistindo o filme do Kardec. E o quanto que ele sofreu. E ele era um cara com um olhar extremamente pragmático, né? E ele foi sendo convencido por aquele contato com a espiritualidade. Provas irrefutáveis, uma inteligência que rege esses eventos. E eu fico pensando que essas pessoas que dizem assim, se o véu está fechado, vamos deixar o véu aí, elas são aqueles que combateriam Kardec hoje em dia. Diriam que ele era louco, né? Como aparece no filme, na Espanha, queimando todos os livros que ele decodificou. Então, esse dogmatismo, essa cegueira espiritual, ela está na hora de acabar. Sim, o véu existe porque ele é terapêutico, mas nem por isso ele não pode ser levantado de uma forma séria. Não é para fazer, por exemplo, disso uma brincadeira, uma história, uma aventura. Não, ambiente totalmente protegido, amparado espiritualmente, com proposta séria do terapeuta de atender. Não é fazer a terapia para ganhar o dinheiro. A gente ganha dinheiro, claro que ganha, precisa. Eu preciso pagar as contas do consultório. Então eu preciso, claro, ganhar dinheiro. Mas eu digo assim, o que move um terapeuta que vai trabalhar com regressões a vidas passadas, na verdade, com qualquer terapia, é aquela criatura que está ali na frente, é aquele ser que está ali, que sofre, que tem dores profundas. E o que move esse terapeuta tem que ser a solidariedade, a compaixão e a empatia, de olhar para aquele ser humano e falar, vamos lá, vamos dar as mãos, porque a minha boa vontade, a minha verdade interior, ela leva aquele ambiente espiritual a ficar protegido. E aí sim, dentro desse ambiente espiritual protegido, aquele momento sagrado de se acessar uma memória não se vai a lugar nenhum, mas aquele momento sagrado conduzido com ética, com toda a técnica, tem todo um protocolo, gente. Não é uma coisa feita assim de qualquer jeito, é todo um protocolo a ser seguido, um protocolo seguro que vai fazer com que a pessoa saia bem daquele momento e ali, aquele ambiente totalmente protegido, em conexão, todos os corações em conexão para ajudar aquele ser
a acessar aquelas memórias que estão no campo de todos nós. Cada um tem as suas memórias e trocamos memórias. E é por isso que quando um ser se trabalha, um monte de gente recebe esse benefício junto, porque o campo vai ficando limpo. Então, uma regressão a uma vida passada, um olhar para esse passado é algo muito sério. É isso que eu quero deixar aqui. É algo muito sério, que tem que ser feito num ambiente muito sério, com uma pessoa muito séria. Por quê? Porque quando você mexe com essas memórias, é necessário, é imprescindível, absolutamente imprescindível, que um processo terapêutico seja feito depois, para que a pessoa vá processando e entenda, e o terapeuta sabe como conduzir esse processo, a pessoa entenda o que fazer com aquela informação. Muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não gosto de pressionar nada nem ninguém. Então, assim, tem gente que já cobra 30 sessões. Comigo as coisas não funcionam assim. Eu trabalho com gente madura, eu sou madura e eu gosto de maturidade e de seriedade. Então, eu falo, olha, isso aqui é um processo. Nós vamos fazer umas sessões aqui de conversa, 1, 2 sessões, e vamos fazer a terapia, depois outras sessões de conversa, e assim vai o processo. Aí a pessoa fala, ok, então tá. Só que aí faz a regressão e pica a mula e vai embora e nunca mais aparece. Eu, nesse processo, me eximi de qualquer responsabilidade daquilo que a pessoa vai fazer com aquela informação. E do que vai vir para a vida dela a partir daquele momento em que ela acessou aquela informação, mas não sabe como resolver. Aí é onde entra o livre-arbítrio. Você entende? Então, num processo sério, com uma pessoa, um profissional sério, se o cliente se coloca com seriedade, aí a coisa é maravilhosa. Aí as curas acontecem. Aí, gente, eu não tenho o que falar sobre isso, do quão maravilhoso é esse processo, o quão libertador, transformador é esse processo, orientado de forma ética, correta, honesta, segura e verdadeira. E conectada, acima de tudo, totalmente entregue ao plano espiritual. Eles sabem. A gente aqui é só a torneirinha que faz fluir a água. É isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me perguntar. Às vezes eu demoro. E, gente, às vezes eu vou ver... as notificações vão chegando e eu não vejo, e quando eu vou ver lá no aplicativo, no estúdio do YouTube, é que eu vou ver que tem um monte de comentários e perguntas e coisas lá para trás que eu não vi. Então me perdoem se eu demorar, às vezes eu demoro mesmo, mas eu sempre respondo, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário, o que vocês acharam, o que vocês discordam, o que vocês concordam, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.